Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos trabalhar com a soma dos termos de uma progressão geométrica finita, ok? Bom, a formulazinha que a gente usa para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica finita é esta daqui, em que Sn é a soma dos termos, A1 é o primeiro termo, Q é a razão e N o número de termos. Então, nós temos esta fórmula aqui, Sn igual a 1, primeiro termo, vezes a razão elevada ao número de termos, menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1, certo? Lembrando que para obter a razão de uma PG, a gente divide o segundo termo pelo primeiro. Então, vamos aqui para o primeiro exemplo. Dada a progressão geométrica 1, 3, 9, 27, calcular a soma dos 6 primeiros termos. Vocês vão me dizer assim, bah, Pro, mas é mais fácil fazer 1 mais 3 mais 9 mais 27 mais os outros dois termos. Tranquilo, quiserem fazer desta forma, podem fazer. Mas nem sempre o cálculo vai ser tão prático, tão fácil. E aí eu vou ter que acabar recorrendo à minha formulazinha. Então, em função da minha fórmula, vamos ver quem é quem. Na minha fórmula, eu preciso do Sn, ok? Que é, neste momento, quem eu quero saber. Esta questão. Preciso também do A1. O A1. Vamos voltar aqui. O A1, nesta questão, é o número 1, no primeiro termo. Preciso também da razão. A razão, então, é a divisão do segundo pelo primeiro termo, ou seja, 3 dividido por 1, que vai ser 3. E também preciso do meu número de termos. Como está pedindo para somar os 6 primeiros termos, o meu N vai ser 6, ok? Feito isso, tendo eu pego, depois que eu peguei todos os meus dados, o que eu vou fazer? Vou colocar tudo isto nesta formulazinha aqui, tá? Vamos copiar ela aqui para fazer as substituições. Bom, o Sn é quem eu quero descobrir. Quem é o meu A1? O número 1. Quem é a minha razão? O número 3. Meu N, meu número de termos, é o 6. Menos 1, que já está na fórmula, sobre a razão menos 1. E a minha razão é 3, ok? Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos ter que o Sn é igual a 1 vezes. Tá, vamos voltar e colocar a fraçãozinha, senão não vai dar certo. Bom, em cima eu tenho 1 vezes. Quanto que é 3 elevado a 6? Vamos lá para a nossa calculadora, para quem não quiser fazer de cabeça, né? Vamos calcular 3 elevado a 6. Vai dar 729. Então, aqui eu vou ter 1 vezes 729 menos 1. Menos esse 1 aqui, né? Tudo isso dividido por 3 menos 1, que é 2. Certo? Então, novamente, vou colocar minha fração aqui. 1 vezes 729 menos 1 é 728, sobre 2. Isto vai ser igual. 1 vezes 728 é 728. Vamos trocar esse pontinho aqui para vocês não se confundirem pelo sinal de vezes, tá? 1 vezes 728 é 728. Tudo isto sobre 2. O risquinho da fração significa dividido. Então, 728 dividido por 2 vai dar 364.
esta é a soma dos meus 6 primeiros termos, ok? Vamos agora, então, para a letra B. O valor de N para que a soma seja 29.524. Então, vejam que agora eu tenho a soma. Vamos de novo preencher todos esses dados aqui, tá? Então, a soma N é igual a 29.524. O meu primeiro termo continua sendo 1. Meu A1, então, é 1, porque eu estou considerando a mesma progressão, certo? A minha razão, considerando a mesma progressão, nós já calculamos antes, 3 dividido por 1 é 3. Mas eu não sei quantos termos que eu vou somar para dar esse 29.524, ok? Então, vamos lá. De novo, vamos pegar aqui a nossa formulazinha para substituir nela. Então, agora eu tenho o SN. O SN vale 29.524. O meu A1 vale 1. A minha razão vale 3. Número de termos, não tenho. E aqui embaixo, novamente, a minha razão vale 3, então 3 menos 1. Daqui, eu posso escrever o seguinte. Vamos copiar esta partezinha aqui para se tornar mais fácil. Tá? O que eu posso calcular aqui, pessoal? 3 menos 1. 3 menos 1 vai dar 2, ok? Uma vezes qualquer número é aquele qualquer número, concordam comigo? Então, posso tirar o parênteses aqui. Ops, vamos fazer ao contrário. Tá, vamos deixar assim, não consigo tirar o parênteses agora. O que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso multiplicar os meios por extremos, ou seja, fazer 29.524 vezes o 2. Então, vamos reescrever isso. 29.524 vezes 2 é igual a 3 elevado a n menos 1. Ok? 29.524 vezes 2, vamos ver, 29.524 vezes 2 vai dar 59.048. Então, 59.048 é igual a 3 elevado a n menos 1, ok? Bom, vejam que eu tenho que descobrir um expoente. Para quem se lembra, no primeiro ano se trabalhou com logaritmos, né? E exponenciais. Então, aqui a gente tem uma equação exponencial. A gente tem que descobrir o expoente, o nzinho. Para descobrir o nzinho, preciso que esse 3 na n fique sozinho. Então, menos 1 vai para o outro lado como mais 1. Logo, nós vamos ter 59.048 mais 1 igual a 3 elevado a n. Bom, 59.048 mais 1 é 59.049, igual a 3 elevado ao nzinho. Quando eu trabalho com equações exponenciais, a ideia é que as bases fiquem iguais, porque eu vou trabalhar com a parte de cima. Bom, como é que as bases vão ficar iguais? O 3 já é um número primo, eu não posso mais reduzir. Então, eu tenho que fazer esse 59.049 virar um 3. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? Fatorando. Lembram daquela
questão do palitinho que eu faço, 59.049 dividido por 3 dá tanto. Aquele tanto dividido por 3 dá tanto. E assim por diante, tá? Então, 59.049 na base 3 vai ficar 3 elevado a 10, certo? Então, aqui nós vamos ter 3 elevado a 10, 3 elevado a 10, igual a 3 elevado a n, ok? Esse aqui, o prof. botou 31. 3 elevado a 10 igual a 3 elevado a n. Vejam que as bases são iguais, então agora eu vou trabalhar somente com os expoentes, ou seja, como se eu cortasse as minhas bases. O que vai acontecer? O n vai ser igual a 10, tá? Então, n igual a 10. Esta é a resposta da minha letra B. Certo, pessoal? Então, temos agora mais um segundo exemplo. Só vou diminuir a letra aqui para que entre tudo numa folha. Vamos ver. Assim já fica melhor. Essa parte vem para cá, dessa vem para cá. Ok? Vamos inserir aqui, daí fica mais organizado. A gente coloca umas setinhas. Acho que dá para entender, né? Então, essa parte aqui vem para cá, daqui para lá, e aqui o resultado, n igual a 10. Bom, agora nós vamos para o segundo exemplo. Ele é um pouquinho mais trabalhoso, porque a gente vai trabalhar com aquela fórmula anterior também, tá? Que é aquela n igual a 1 vezes q elevado a n menos 1, que é o termo geral, certo? Até vou colocar aqui para vocês ela. A n igual... Puxa vida, toda vez tem que mudar aqui. A n igual a 1 vezes Q, que é a razão, vezes Q, e esse Q está elevado a n menos 1, certo? Essa era a minha formulazinha do termo geral, que a gente aprendeu antes dessa atual agora, tá? Então, vamos ver. Dar o valor de x na igualdade. X mais 3x mais, tem outros termos, mais 729x igual a 5.465. Sabendo-se que os termos do primeiro membro formam uma PG. Bom, se isto aqui forma uma PG, eu posso dizer que o meu primeiro termo é x e que meu último termo é 729x, certo? Então, vamos lá. A1 A1, nesse caso, vale x. Certo? Também sei que o meu último termo, que a gente chama de AN,
a n, vale 729x. Também sei o que mais aqui, a partir disso aqui. Ah, a minha razão. A minha razão é o segundo termo dividido pelo primeiro, certo? Então, olhem só. Se é o segundo termo dividido pelo primeiro, eu posso escrever isso aqui. Que a minha razão é 3x dividido por x. Ok? Bom, pessoal, se eu tenho 3x dividido por x, o que eu posso fazer? Eu posso cortar o x, certo? Posso cortar o x aqui de cima com o x aqui de baixo. E aí a minha razão vai ficar apenas 3, tá? A minha razão vai ser igual a 3. Além disso, eu sei que a soma dos meus termos é igual a 5.465, tá? Nesses casos, para calcular o valor do x, a gente vai ter que começar com esta formulazinha aqui. Por quê, gente? Porque se eu começar com a fórmula do SN, vamos ver quantas incógnitas eu vou ter. Olha só, eu tenho o A1, eu tenho a razão, mas eu não tenho o número de termos que me pede nesta fórmula aqui, ok? Então, sem o número de termos, o meu A1 já é uma letra, já é x, né? E o n também é uma letra, então não vou conseguir calcular, certo? Então, vou começar por esta formulazinha aqui, tá? Então, vamos ver. O AN. Então, o AN, 729x, igual, o A1 é x, x vezes a razão, que é 3. E esse 3 está elevado a n menos 1. Ah, Pro, mas eu não sei quem é o n. Realmente, eu não sei. Eu aqui também tenho duas incógnitas, mas vocês já vão ver o que eu vou conseguir fazer. Bom, pessoal, como o x está deste lado multiplicando, ele pode passar aqui para o outro lado dividindo. E aí eu vou ter o 729x dividido por x, tá? Então, 729x dividido por x. E isso tudo, então, agora igual a 3 elevado a n menos 1, certo? 3 elevado a n menos 1. Então, da mesma maneira de antes, o que eu vou poder fazer aqui? Eu vou poder cortar o x do 729x com esse x aqui de baixo, de forma que eu vou ficar com apenas uma incógnita. Eu vou ficar apenas com o n por descobrir, tá? Então, vamos cortar o x, porque 729x dividido por x vai dar 729, ok? Então, nós vamos ter aqui 729 igual a 3. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui que diminuiu. Vamos aumentar um pouquinho aqui. Tá. 729 é igual a 3 elevado a n menos 1, ok? Então, conforme antes eu mostrei neste cálculozinho aqui, para descobrir o n, o que eu vou fazer? Vou fatorar o 729 para que ele fique na base 3. O 729 fatorado é 3 elevado a 6, tá? Então, aqui nós vamos ter 3 elevado a 6
igual a 3 elevado a n menos 1. Bom, as bases são iguais, 3 e 3. Então, vou trabalhar somente com os expoentes, ok? Então, trabalhando agora só com os expoentes. 6 é igual a n menos 1. Letras para um lado, números para o outro, nós vamos ter que 6 mais 1, 1 troca de lado, é igual a n. Logo, 6 mais 1, 7, n vai ser igual a 7. Tá? Então, descobri meu número de termos. Agora sim, eu vou poder utilizar a outra formulazinha, tá? Vou fazer aqui do lado, só um pouquinho. Agora eu vou utilizar a formulazinha do meu SN, ok? Vamos copiar ela aqui em cima para ficar mais fácil, para não ter que introduzir toda a expressão novamente. Bom, vou trabalhar com esta fórmula aqui. No lugar do SN, então, eu vou colocar o 5.465. No lugar do A1, eu vou colocar o X. Meu A1 vale X. No lugar da razão, eu vou colocar 3. No lugar do N, em cima, eu vou colocar o 7. Descobri que meu N vale 7. E aqui no lugar da razão, o 3. Então, vejam, pessoal, que ficou apenas uma incógnita. Eu só tenho mais um X ali, né? Bom, novamente, pessoal, aqui, 5.465 é a minha soma. Meu A1, então, é o X. 3 elevado a 7 vai ser 2.187, ok? 2.187 menos 1. E 3 menos 1, como estava aqui embaixo, vai ser 2. Aqui, gente, de novo, eu vou poder fazer meios por extremos, tá? Então, aqui eu vou ter 5.465. 5.465 vezes o 2, que estava aqui embaixo, igual a x vezes 2.187 menos 1. X vezes o 2.186. Ou seja, eu tenho 2.186x igual, vamos botar este x maiúsculo para não nos confundirmos com o x do vezes aqui do lado. Igual a 5.465 vezes o 2, tá? Então, vamos calcular aqui, 5.465 vezes o 2 é 10.930, tá? Logo, vamos terminar a equação levando 2.186, que está multiplicando o x, para o outro lado, dividindo. Então, nós vamos ter aqui 10.930 dividido por 2.186. Isso vai fazer com que meu x fique 10.930 dividido por 2.186. Meu x vai ser igual a 5, tá? Então, esta aqui é a resposta da minha questão. A minha questão pede para calcular o valor do x, o x vai ser igual a 5. Certo, pessoal? Então, isto aqui seria a soma dos termos de uma PG finita, tá? Em anexo, vocês terão alguns exercícios a respeito disso.
E nossa próxima aula, então, nós vamos nos aprofundar no estudo da soma dos termos de uma PG infinita, ok? Até mais, pessoal!